Olá, família de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café em Família. Muito bom tê-los aqui com a gente. E hoje, na nossa mesa do café, temos aqui uma pessoa muito especial que nós conhecemos recentemente, mas que já aprendemos a amar. Ela que é esposa, mãe, ministra de louvor, já é bacharel em teologia e também está estudando fonoaudiologia. E temos então aqui hoje a pastora Deise Panta, ela é esposa do pastor Douglas Panta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane, é um prazer e uma honra estar aqui participando dessa edição desse podcast e fico muito grata, estou com muita expectativa. Ah, que bom! Nós também estamos com muita expectativa, estamos muito felizes da sua presença aqui, ter aceitado, né, o convite de estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Eu creio que vai ser muito precioso, vai abençoar muita gente, viu? Porque esse é o objetivo desse tempo aqui, desse podcast aqui que a gente se propôs a fazer. Então, eu creio que já tem abençoado muita gente e esse vai ser mais um, né, para ficar aí registrado. Então, eu quero te pedir algo. Se você tem assistido os podcasts que a gente tem liberado aí nos canais de áudio, Spotify, Deezer, também no YouTube, né? Se inscreva, comente, compartilhe com as pessoas. Se tem edificado a sua vida, né? É uma forma, quando você faz isso, o YouTube entende que é algo relevante, então ele vai disparar para outras pessoas, né? Vai entender que é um conteúdo realmente importante. Então, curte, comente, compartilhe, que aí você vai estar nos ajudando a divulgar esses podcasts, essas entrevistas aqui, tá bom? Vamos lá, pastora? Vamos lá! Conta pra nós de onde você é, onde você nasceu, como foi sua infância também. Já vou fazer duas perguntas juntas. Sou mineirinha, sou natural de Belo Horizonte e morei por 18 anos em Contagem, na região metropolitana ali de BH. E aos 18 eu me casei e vim para essa cidade de Uberlândia, né, completando aqui quase 13 anos aqui nessa cidade que eu me apaixonei. E a minha infância, apesar de ser regada com muito amor, muito carinho dos meus pais, foi um pouco conturbada também. Apesar deles serem, né, cristãos, né, terem nascido em um lar cristão, eles passaram por muitas dificuldades ali no casamento. Então, eu já cresci nesse matrimônio um pouco conturbado, né, crescendo vendo muitas brigas. Então ali eu sempre fui muito protegida pelo Senhor ao longo da minha história, né? Hoje nós vemos assim tantos relatos de jovens, né, que vieram de uma família desestruturada, mas ainda assim, mesmo ali meus pais, aqueles altos e baixos, né, o Senhor me guardou, né, e me fez assim, eu acho que o temor no meu coração, né, ali me manteve em todo o tempo, e eu sempre entendi que desde pequena eu era uma coluna dentro da minha casa. Então assim, foi uma infância que me fez amadurecer muito, a ponto aos 18 anos, né, eu me casar e já tendo consciência muito madura. Tudo na minha vida foi muito precoce, nós vamos ver aí. 10 anos já enfrentando isso, né? Realmente. Sim, levando meu irmão na escola, cuidando, fazendo comida. E era algo assim... Eu vi hoje como mãe, né? E tendo uma criança de 10 anos, eu vejo que a mão do Senhor purinha me guardando em muitas situações. Em muitas coisas, Com né? certeza. Você é mãe da Sofia e da Sara, né? Duas meninas lindas. Isso mesmo. E nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho aí, né, da maternidade também. Mas eu também queria dizer, né, aproveitar aqui para dizer, no começo eu não disse isso, mas você é pastora também na Igreja Batista do Amor hoje, né? Sim, sim. E pastoreia lá junto com o pastor Douglas, também é pastora, né, da nossa filha, né, da Fernanda. Sim, é um prazer sempre. Muito bom.
E aí, depois dessa fase da infância, né, tão difícil aí, como que... Primeiro eu queria te perguntar qual que era a sua visão de Deus nessa época, porque tudo isso acontecendo dentro de casa e Deus, onde que ficava Deus aí, né, Sim. nessa situação? Ele sempre esteve presente no meu coração, assim. Os meus pais, por mais que eles falhavam nessa questão, assim, nesses momentos de divergências do matrimônio, eles se esqueciam que tinham filhos, né? E eu tentava proteger o meu irmão, mas ainda assim eles conseguiam inculcar o temor do Senhor no nosso coração. E eu me lembro de um momento, isso eu era um pouco mais nova que 10 anos, não me recordo da idade, de eu entrar num banheiro. E nossa casa era muito simples e era um chão grosso ainda, e eu me ajoelhei dentro do banheiro porque eu tinha vergonha de orar perto deles. E ali eu ajoelhei e orei e falei: Senhor, né, me ajuda, como criança. Eu já começo a emocionar. Como criança, e hoje eu vejo o cuidado de Deus, né? E essa cena, ela nunca saiu da minha memória. Como se o Senhor me mostrasse hoje que ele ouviu aquela oração, né? E ele esteve sempre presente. E é algo sobrenatural, eu não sei explicar. É como se eu já nascesse predestinada, escolhida pelo Senhor com uma missão dentro da minha casa, dentro da minha família. Entendi. Então, a sua visão de Deus já era de um Deus, de alguém próximo, Sim. que você podia contar. Você já tinha esse entendimento desde cedo. Desde sua visão cedo. de Deus era essa. Sim, como meu pai. Como o meu defensor, né? O meu amigo, e eu sabia que eu nunca estava sozinha. Olha só. É maravilhoso. Que bom. E aí, nós estamos falando de uma visão de Deus, né? Mas Jesus já era real? Você já tinha um relacionamento com ele? Você já entendia a história de Jesus, o que ele tinha feito? Sim. Também isso já era muito claro para você? Sim, sim. Eu venho de uma família, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, de base assembleiana. Né? Então, assim, nós crescemos na Assembleia de Deus. Então, assim, os meus tios, meus avós, então, todo o canto que eu ia, nós respirávamos, né? Jesus. Então, eu fui muito ensinada, né, nesse sentido, e eu já via Jesus como meu amigo, né, meu companheiro, Espírito Santo, maravilhoso, assim. Entendi. Então agora tudo tá explicado agora, né? Porque eu já ia te perguntar sobre o Ministério de Louvor, que você é ministra de louvor também, sim, né? Sim. Então você disse, eu sou assembleiana, já tá tudo explicado. Mas você acredita que eu era o patinho feio da minha família? Mesmo? As minhas primas, elas tocavam nas orquestras, né? Das igrejas, que a Assembleia tem isso, né? Sim. Cantavam lindamente. E os meus pais, quando eles estavam juntos, casados, eles foram cantores. Eles tiveram aquele disco, né? Disco de vinil, depois CD, eles gravaram CD, a fita cassete. Então, eles me estimularam desde pequena. E aí, onde eles iam, eles rodavam, viajavam muito para ministrar. E aí, eu tinha que cantar uma música com eles todas as vezes. Olha só, e tinha um nome, o grupo? Era a dupla, Mauro e Giovânia. Que legal, olha só. E aí, onde que eles iam, eu ia atrás ali, cantava com eles. E aí eles dividiam vozes, então tudo foi muito natural. Entendi. Né? Mas eu não sei tocar nenhum instrumento de sopro, orquestra. Só as cordas vocais, lindamente, né? Amém. E é um dom mesmo do próprio Deus, porque eu não cheguei a fazer nenhuma aula, nem nada. Os meus pais mesmo foram meus professores, e né? Eu acho que até gerou um pouco de trauma quando pequena, que eles queriam de todas as formas, e quando eu saía da afinação, tinha que voltar tudo de novo. Gente, mas é uma escola, né? Sim, é uma escola, né? Totalmente. Que legal. E muito bom. Muito bom. Às vezes a gente vê assim, a respeito de chamado, né? A gente vê assim, pessoas que foram, entregaram a vida para Jesus, começaram a caminhada e aí viraram pastores, né?
E a gente sabe que em tudo Deus tem um propósito, Ele pode ir ajustando tudo isso ao longo do caminho, alinhando melhor a questão do chamado. Mas pastor Douglas esteve aqui e Aham. incendiou a gente aqui, né, com todo realmente uma paixão, um entendimento mesmo de propósito, que foi chamado para isso. Mas eu queria ouvir na sua perspectiva, como foi essa questão do chamado para pastorear? Qual idade vocês foram consagrados, pastor? Onde, né? Quem consagrou vocês? Como que foi? Vocês eram solteiros? Vocês já tinham casado? Aham. Me trouxe aqui uma memória onde minha mãe, vou lá atrás, a gente tinha cultura de fazer o culto em casa. Minha mãe juntava enquanto meu pai trabalhava, meu pai serve a polícia militar lá em Belo Horizonte. Enquanto ele trabalhava, ela fazia o culto dominical comigo e com meu irmão. E segundo ela, eu era sempre a pastora. Eu que queria pregar, eu queria dar a palavra, e meu irmão, ele gostava de bateria, ele queria tocar. Então, eu acho que isso sempre esteve aqui, sabe? Foi algo muito natural. Nós chegamos em Uberlândia há mais ou menos 13 anos atrás, e nós casamos no ano de 2009, e no mesmo ano de 2009 nós começamos a liderar adolescentes na Batista do Amor. E eram poucos adolescentes, a igreja era nova, e depois, nesse mesmo ano, nós começamos a liderar a juventude da igreja. E isso trouxe assim um amadurecimento e ao longo dos anos uma bagagem muito grande. O nosso coração sempre foi esse, de servir, de amar, de ensinar e discipular. Então, sempre foi natural, né? Entendi. Nós nos doávamos por completo. Nós Aham. buscávamos os irmãos para virem para nossa célula e levávamos eles embora. Usávamos assim dinheiro nosso pessoal mesmo. Eu lembro que nós tínhamos uma pastinha que nós aprendemos no curso de noivos em separar o dinheiro da verdura, do supermercado, e às vezes não tinha mais, né? A gente pegava o dinheiro da nossa verdura para colocar gasolina para ir atrás buscar os irmãos. Então hoje eu vejo que esse coração pastoral ele sempre existiu, Olha só. né? E ao longo dos anos a nossa rede de jovens ela foi crescendo e nós fomos apacentando essa juventude, mesmo sem o título, né? Esse reconhecimento perante a comunidade, mas nós sempre pastoreávamos. E o Douglas, se eu não me engano, tem 7 anos, né? De ordenação pastoral mesmo, e eu tenho apenas 2 anos, né? De Certo. ordenação. Ele foi ordenado primeiro e depois Isso. você. Isso, através do Ministério da Palavra, né? Mas é interessante porque nas 2 ordenações, na nossa conversa ali, na nossa intimidade em casa, nós sempre dizíamos, nada mudou assim para nós, né? Pelo contrário, nós entendemos uma responsabilidade maior perante os homens e que nós devemos servir mais. Né? Então, assim, essa ordenação, ela chancelou aquilo que já estava escrito nos céus e algo que nós nascemos para fazer, né? E hoje nós amamos servir e servir. Amém. E é isso mesmo, porque o chamado, ele independe do título, né? O título, ele vem Sim. depois, né? A gente tem a organização, igreja, e precisa, né, muitas vezes desse título, mas o título sem o chamado não funciona, né? Não Sim. é a mesma coisa. Fica uma coisa pesada, fica uma coisa difícil, né? Sim, E no é caso de verdade. vocês, a gente vê que isso é muito leve, é muito tranquilo, é com paixão, é com Sim. fervor, né? É muito prazeroso, nós nos divertimos, na verdade. Nossa, hoje nós somos completos e plenos no Senhor, principalmente agora à frente da Batista do Amor, ali no centro. A cada culto, eu já até compartilhei com a igreja, eu fico ansiosa. Vou chegar o domingo para estar junto ali com os irmãos. E todo o trabalho durante a semana, toda a dedicação, vale muito a pena. E aí chove, a gente vê, né, às vezes vocês com nas redes sociais, né, Instagram, é o rodo na mão, é um pano, aí daqui a pouco tá ministrando louvor, aí depois tá pregando. Sim. E essa é uma beleza, né? É como a igreja funciona, como o corpo de Cristo funciona, esse serviço, né?
E é muito bom quando a gente vê pessoas fazendo isso com leveza, né, e com paixão. Sim, Eu gente. sei que eu tô sendo redundante, mas é porque é verdade. A gente sente isso, né? Muito Sim, nós claro. amamos. E a gente, né, assim, pergunta o que Jesus faria em nosso lugar para receber os filhos dele, né? Então, a excelência é uma forma de adoração. E aí, quando nós preparamos todo o ambiente, nós nos dedicamos desde os bastidores até a bênção final, nós estamos buscando a excelência, adorando ao Senhor nisso, né? E dando um conforto, um aconchego a todos os outros irmãos de estarem na casa do Pai, ele adorando juntos, né? É maravilhoso. Verdade, é isso mesmo. E eu não falei do Ministério Infantil, né? Ah, Porque sim. aí também, nesse meio tempo, aí vira umas 3, 4, né? Você tem que Sim. se. Porque aí vai, toma conta. Você tem uma equipe no Ministério Infantil, mas você é a líder do ministério, você também vai para a salinha. Sim, domingo, ontem mesmo estava lá, né, no Ah, Ministério Kids, e nós entendemos que as crianças, elas não são apenas o futuro, elas são hoje, né, elas precisam ser ministradas, né, e ensinadas à luz da palavra de Deus. E quando hoje nós vemos muitos adultos, muitas pessoas marcadas na infância, assim como eu fui, mas a graça do Senhor os alcançou e tem os alcançado. E hoje, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, o mundo ele tem avançado de uma forma acelerada para alcançar o coração das crianças. E nós, como igreja, nós precisamos entender a nossa missão, né? Porque serão homem e mulher do futuro, né? Futuros pais, pastores, é ministros, verdade. e o quanto nós pudermos fazer para amenizar esse impacto da vida no coração deles, nós vamos correr contra o tempo e vamos marcar essa geração com a palavra do Senhor. É Então, verdade, as é crianças, verdade. elas são muito preciosas. É Não existe verdade. Espírito Santo Mirim, né? É, é o mesmo espírito, né, que se Sim, move. E eu vejo assim, quando a gente fala de filhos, né, eu tenho duas, uma já é casada, né, então já são mais velhas, né, mas eu entendo assim que os filhos, nós que somos pais, a gente costuma ter muita preocupação se eles vão ser bons cidadãos, se eles vão ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas direitas. uhum, Isso tudo é muito bom, eu creio que é muito importante. A gente tem que ensinar mesmo, né? Educá-los e ensiná-los. Mas sabe, eu aprendi ao longo do tempo, né? Depois eu me converti, as meninas eram pequenas ainda. E ao longo do tempo, assim, hoje eu posso fazer essa análise, assim, mais do que tudo isso que o pai e a mãe se esmera para fazer, para criar filhos excelentes cidadãos, criar filhos para a glória de Deus, para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, para fazer a vontade de Deus, para se alinhar com a justamente. vontade do Senhor. E isso, para mim, hoje é o que é mais importante. Até mesmo do que o estudo, né? Porque a gente, e falo não como quem fez isso, mas a Uhum. gente às vezes supervaloriza a questão do estudo, que é sim muito importante. Mas hoje eu posso dizer assim que a questão de amar, de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a se entregar ao Senhor, a responder ao chamado, responder ao amor de Deus, é o mais importante, né? E eu creio que é uma tarefa muito difícil, mas é possível. Principalmente se a gente entender de uma vez por todas, e quanto antes a gente entender isso, é melhor. Que nós somos incapazes de criar os nossos filhos, nós somos falhos, a gente vem cheio de bagagem, cheio de coisa. E nós precisamos desesperadamente de Deus e da sua direção nessa tarefa de criar os filhos, de educar os filhos, né? Sim. Eu não sei se você concorda comigo nisso, né? Se você pensa também dessa forma e tá com duas aí, né? Qual a Aham. idade das A duas? Sara, ela tem 10 anos e a Sofia, pequena Sofia, com 4 Isso. anos. E concordo plenamente, né? Uma vez ouvi um casal que ainda não tem filhos e conversando, e ela disse para mim, o que vai ser do meu filho nesse mundo perdido, né? E ali eu perguntei para ela, o que será do mundo sem o seu filho?
Olha que legal. Porque antes de aí. serem nossos, são do Senhor, né? E todos nós nascemos com um propósito para glorificar o nome do Senhor, né? E no nascimento das minhas filhas, no hospital mesmo, na maternidade, eu me coloquei, assim que eu olhasse para cada uma delas, eu liberei uma palavra, né, declarando sobre elas que elas cumpririam o propósito do Senhor, que elas estavam nascendo para uma missão. E a gente sempre diz a elas e também aos nossos filhinhos ali da nossa igreja, né, que o nosso teto será o chão deles, né, Amém. e que Olha eles aí, que serão legal. É isso flechas mesmo. lançadas, né, eles vão mais longe do que onde nós possamos chegar, né, Uhum. e isso mesmo. Esse mundo precisa, né, dos nossos filhos e eles têm uma missão assim com cada um de nós, assim. E acredito muito, muitos pais se preocupam na carreira profissional, em formar bons cidadãos, né? Nós precisamos formar bons filhos, propagadores, né, do Evangelho de Cristo Isso. Jesus, pequenos cristos, né, Sim. homem e mulher simples, que saibam viver a vida em plenitude, que entendam que o céu é Jesus e ele pode viver Jesus aqui na terra em todo o tempo, independente da estação. É isso aí, é isso aí. Muito bom, e é isso mesmo. E a gente vai, educa, né? A gente orienta, ensina, e a gente também precisa descansar em Deus, porque É são seres verdade. individuais, eles vão tomar, vai chegar uma hora que eles vão tomar suas próprias decisões, e a nossa oração, né, o nosso joelho no chão é, Senhor, que eles tomem a decisão sempre de estar sendo direcionados pelo Senhor, de estar caminhando para o Senhor o tempo todo, entendendo que o Senhor é aquele que é a direção deles em todo o tempo, né? E eles continuem tomando essa decisão em todo o tempo na vida, né? Sim, justamente. Criar no caminho, né? Ensinando, inculcando o temor ao Senhor. E quando mais velho, é impossível se desviar, né? Isso, Dos isso. caminhos do Senhor. E nada como exemplo, né? Às vezes alguns pais querem ensinar, mas fora do caminho, né? Mostrando, apontando o caminho, mas seguindo um diferente. E fica incoerente, totalmente incoerente as palavras com as ações. Sim. E aí é muito complicado, né? Mas diferente de um filho em que ouve o seu pai mostrando o caminho, falando sobre o Senhor, inculcando o temor e ele sendo um exemplo de um homem, uma mulher irrepreensível perante o Senhor, eu acho quase impossível essa criança se desviar dos caminhos do Senhor. É verdade, eu também acredito nisso. Ainda que por algum momento, né, a decisão seja errada, porque a gente tem muita dificuldade de pensar que o nosso filho, né, nossa filha vai, falando como mãe, né, vai tomar uma decisão errada. A gente Sim. ensina, orienta, mas a gente pensa. E uma vez perguntaram para nós: seus filhos eles podem errar? Eles estão prontos para eles tomarem uma decisão e vocês não poderem interferir? E eu fiquei pensando, falei, não, não estou pronta. Eles têm que fazer o que é certo, eles têm que fazer, né, o que seguir a nossa orientação, mas ao longo do tempo a gente vai entendendo que não dá, né? Chega uma idade que não dá e não é mais por obediência à relação, mas por influência. Né? E aí muda, fica diferente e a nossa confiança tem que estar no Senhor mesmo, né? De saber que a gente ensinou no caminho e que quando eles forem grandes, quando eles forem maiores, eles vão tomar assim as melhores decisões. Isso mesmo, né? Cumprimos a nossa missão agora com o Espírito Santo. Isso, é Eles isso mesmo. já estão selados, marcados. É isso mesmo. E aí agora eu quero te perguntar a respeito de uma história que a gente sabe, eu sei, mas não sei muitas coisas, né? Até gostaria mesmo de saber como foi a história com uma das suas filhas, Sim. né? Algo que aconteceu aí, não vou adiantar aqui, mas eu quero ouvir de você. Conta aí pra nós. Foi um milagre, algo sobrenatural que nós vivemos com a Sofia. Nós estávamos num retiro do Encontro com Deus. Sofia, ela tinha 1 aninho e pouco, 1 ano e 6 meses. E nesse retiro, Douglas iria ministrar no sábado à noite e eu pelo domingo pela manhã.
E ali ela estava brincando, né, dançando assim com as irmãs. E nós subimos para o quarto e ali no, não sei se vocês conhecem o manancial. Sim, eu conheço. O salão ali embaixo, os quartos ficam em cima, né? Uhum. E nós subimos e durante a manhã, ao amanhecer, senti que a Sofia pediu água. E eu fui sentir que ela estava um pouco quente. E aí eu dei água para ela e ela mudou da beliche, saiu da minha beliche e foi para a beliche do Douglas. De repente, eu ouço o Douglas gritando: Sofia, Sofia! Ela endureceu e ela enrijeceu o corpinho dela todinho, assim, e eu acordei assustada com o Douglas gritando e ela estava com os olhinhos estatalados para cima, endurecida, ela tinha dado uma convulsão. E ali eu saí, tava chovendo, saí desesperada, descalço na chuva, gritando, porque o socorro, a caixinha de remédio, naquela confusão, eu não sabia o que fazer. Fui gritando, cheguei lá, os irmãos já estavam ali preparando. Aí um irmão estava com a caminhonete, ele subiu rapidamente lá para os quartos, eu preguei um remedinho e nesse tempo o Douglas entrou com roupa e tudo debaixo do chuveiro. E ela lá, endurecida, tirou a roupinha dela, ela ficou só de fraldinha. Uma irmã veio e nesse tempo o irmão já estava com a caminhonete ligada e nós entramos nesse carro e viemos correndo para o hospital, no Madrecó. Se eu não me engano, são mais ou menos 40 quilômetros de lá até o hospital. E ali o Douglas gritava: Senhor... É muito difícil, né? Somente quem é pai, quem é mãe sabe, né? Sim. O que é passar por isso, né? E ele gritava, orando e falava: Senhor, não permita que a minha filha vá agora, Senhor, tem misericórdia. E ele estava todo molhado, ele entrou no carro do jeito que ele estava. E uma irmã segurando a Sofia e ela, né, totalmente ali com o olho para cima e paralisada e fazendo barulho. Acho que o dentinho dela travou, né? E eu entrei numa caixa do nada. Eu fiquei sem reação. Acho que eu tava no quarto branco. E eu só sei que, assim, essa caminhonete, ela foi transportada. Foi algo muito rápido. E nós já chegamos ali no hospital, no Madrecó, e já entrando, ele entrou, assim, às pressas, e foi muito rápido. Colocaram ela na maca, e os médicos chegaram e ficavam olhando para ela, para entender o que aconteceu. Eu falei: salva minha filha, eu não sei o que está acontecendo. Para resumir, eles tentaram ali fazer várias intervenções nela, né? E nada acontecia. Passaram mais ou menos 30 minutos sem oxigenação e eu já sabia que, né, para se ela voltar teria sequelas, né? E eu ficava perguntando os médicos, falei assim, e as consequências disso, já faz mais de 30 minutos que ela tá desacordada. E eles falaram: eu não consigo mensurar. Somente se ela acordar, aí que a gente vai saber. E ali nós passamos em frente à igreja. E foi algo assim maravilhoso, uma experiência assim que nos marcou muito. Que estava ali tendo o horário do culto ali na sede, no Santa Mônica. Os irmãos, eles saíram do culto e foram para a porta do hospital. E a igreja ajoelhada em frente ao hospital orando. E ali, né, os pastores estando ali com a gente, nós orávamos e não tínhamos retorno dos médicos, a ponto deles nos tirar da sala. Isso já havia passado mais de 30 minutos já. E chamaram assistência social e psicólogo para conversar conosco, porque eles já tinham tentado todas as intervenções médicas para voltar e ela não dava resposta, ela não reagia. Então, eles já estavam praticamente desistindo, né? E iam tentar entubar a Sofia. E ali nós orávamos e de repente, no corredor do hospital, veio uma voz. Eu só conseguia, assim, parece que eu estava literalmente num quarto branco. E veio uma voz: a filha de Jairo. Então, assim, a filha de Jairo. E eu fiquei assim: meu Deus, eu não sei quem que é a filha de Jairo. E ficava na hora que já conhecia, sumiu, sim, né? E eu não conseguia pensar em nada. Mas, ao mesmo tempo, naquele retiro que estava acontecendo, no encontro com Deus, os irmãos pararam todos e começaram a clamar.
e lá eles declaravam: Talita cume, menina levanta, levante, né? E é justamente a história, né? E ali eu já passou uma cena na minha mente, tô assim, e agora nossa vida sem a Sofia, né? Como que vai ser? E não tinha respostas. De repente, houve um alvoroço ali dentro da sala. Eles já tinham nos tirado de lá. E quando chamam o assistente social e o psicólogo, é justamente para dar notícia, né? Os pais, dar o apoio. Para dar notícia. E ali foi um alvoroço. Um reboliço aconteceu dentro daquela sala, que diz que ela deu uma tossida e chamou mamãe. E eles não acreditaram, porque pelo tempo ali sem oxigenação no cérebro, nem falar ela iria mais, né? E ali ela tossiu e começou a chorar, falando mamãe. E eles pediram para me chamar, e ali eu entrei naquela sala e eles estavam todos assim, atônitos, assim, espantados, e a médica me deu um abraço tão forte que eu acho que ela queria chorar, sabe? E aí eu peguei a Sofia e ela estava normal. Pediu a chupetinha dela e ela estava cheia de negócio assim no peito. E aí nada aconteceu, sabe? Ela como se ela estivesse dormindo. E aí um dos enfermeiros chegou no Douglas e disse assim: olha, eu vi vocês orando e a fé de vocês salvou sua filha. Ela chegou aqui com as pupilas dilatando. Olha aí. E ali foi um milagre, assim. Nós não tivemos danos, assim, nenhum, nem mesmo financeiro. E nós fizemos uma bateria de exames neurológicos nela. Nada, não deu nenhuma alteração. Foi um milagre, foi um alvoroço naquele hospital. E ela ficou conhecida como a menina do milagre no hospital, o Madrecó. Né? E aí uma segurança ali do hospital ficou impactada porque viam pessoas ajoelhadas orando na frente do hospital e perguntaram: de qual igreja vocês são? Né? Eu preciso disso, dessa unidade, em ser família assim como vocês. Algo muito lindo aconteceu. Impactou muita gente, né? Ali, médicos, né? Pessoas que viram a situação, ficaram... Sim, e quem viu a linguinha da Sofia ficou toda branca, porque ficou toda estourada. E uma irmã, à noite, foi visitá-la e levou um pirulito. E ela lambia esse pirulito como se não tivesse nenhuma dor. E sabe, quando a gente tá com uma afta na boca, não consegue, já é terrível, né? E nem mesmo eu vi o Senhor apoupando, sabe, até mesmo das dores. E algo interessante que aconteceu, que no hospital, a Sofia, pequenininha, eu e Douglas no apartamento com ela nos abraçou os dois juntos. E ficou assim, o jeitinho dela. E ela nunca foi uma bebê até então amorosa, assim, ligada. E até hoje ela é um grude, ela parece um poço de amor. Se ela soubesse me falar o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Ai, como eu gostaria de ouvir. Então foi um milagre, algo muito glorioso da parte do Senhor. E esse testemunho ecoou pelo Brasil, né? Havia irmãs na igreja falando: olha, eu questionei o Senhor essa semana mesmo sobre os milagres. Nós ouvimos tanto falar de milagres que já aconteceram, mas hoje em dia eu não vejo nenhum. Mas eu acabei de ver, né, com os meus olhos, que o Senhor, aí, isso fortaleceu a fé de muitas pessoas, né? Sim. Então, eu acredito que foi algo com propósito. Nós não entendemos o porquê nem para quê, mas nós entendemos que antes de ser nossa, ela é do Senhor. Sim, com certeza. E ninguém deu explicação nenhuma sobre o que aconteceu. Não. Nem precisava, né? Não, a medicina não sabe explicar. E realmente não houve nenhuma sequela, nem nada. E elas são uma bênção, né? São muito desenvoltas, muito conhecem a palavra, né? Cantam também, né? Se não me engano, já vi alguns stories delas cantando. Como não cantar, né? Então, elas amam, né? Sofia gosta de pregar. Ela prega para as bonecas. A gente já começa a ver, assim, né? Os sinais, né? Desde pequenininhos. Nossa, que história, pastora Deise, que milagre, né? Sim, realmente foi a algo gente
precisa crer, né? A gente, como você falou, não é muito comum, né? Antigamente a gente ouvia muito, né? É um braço que cresceu, uma orelha, a pessoa que não ouvia, não via, né? A gente sabe que era mais comum, né? A gente ouvir essas histórias, mas a gente sabe que Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje, vai ser Sim. eternamente, Ele continua curando, continua ressuscitando, como foi o caso, né? Sim, soprou o fôlego de vida. Soprou novo, e sem nenhuma sequela, porque assim, ela poderia voltar, mas né, com sequelas, e nem isso aconteceu, né? Isso é Sim. maravilhoso, é tremendo. Justamente. Acrescenta muita fé, né, no nosso coração, e eu creio que no coração de quem está ouvindo essa história incrível, já aproveita aí, né, se você está gostando desse bate-papo, dessa conversa, se tem falado com você, edificado a sua vida, compartilha aí, né, com as pessoas, manda para o maior número de pessoas aí, para serem também edificadas, serem a sua fé também acrescentada, Amém. né? Amém demais. Nós estamos partindo aqui para o final, né, da nossa conversa, mas eu queria te pedir para deixar aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo. Pode ser um conselho, uma palavra, algo que o Senhor tenha colocado no seu coração, né, para falar aqui. Esse canal aqui é todo seu para fazer isso, né? Ai, amém. Primeiro eu já quero agradecer por essa oportunidade. Que momento gostoso. É muito bom falar do que o Senhor fez e faz e vai fazer ainda, né? Amém. E eu queria assim falar que Deus escolhe, chama os improváveis, né? Ao olhar para mim, né, pelas inconstâncias, até mesmo da minha vida, da minha juventude, eu tive muitos desafios comigo mesma, né? E nunca cansei de ouvir testemunhos de pessoas falando que o Senhor as marcou, as chamou, mas tudo na minha vida foi muito natural, sabe? O Senhor escolheu uma improvável, né? Escolheu e decidiu, né, colocar à frente de situações, de pessoas, para compartilhar aquilo que Ele fez de forma natural e espontânea. Às vezes nós ficamos tão preocupados em descobrir os propósitos do Senhor e esquecemos de vivê-los, né? O propósito do Senhor é viver dia a dia essa experiência com Ele, o cuidado, os livramentos, né? Esse amor incondicional que nos alcança todos os dias. Esse é o propósito. Viver em plenitude de vida, porque o céu é Jesus, né? As pessoas ficam ansiando para ir para o céu, né? Ou ansiando por descobrir o seu chamado, o seu propósito, né? Anseie, você que está nos ouvindo, em viver Jesus todos os dias, desfrutar da sua vida com alegria, porque essa é a história que Ele escreveu, né? E por mais que as nossas escolhas saem um pouco, né, do trajeto que o Senhor desenhou para nós, mas Ele sempre nos recoloca no caminho dele. Então, não fique preocupado com o seu propósito, com o seu chamado. O seu propósito é glorificar o Senhor, viver para Cristo, né? Então, todos os dias, viva o céu na terra, porque Ele nos escolheu, né? Nós somos filhos amados do Senhor e logo nós o veremos. Ai, amém. Ansiamos por isso, né? Nossa, como? Mas você falou algo muito importante aí, né? A gente fica... Jesus é o céu nessa terra, né? Jesus, quando desceu, foi o céu desceu. Sim. E Ele viveu, andou, nos ensinou como andar nessa terra e como viver nessa terra. E não há nada que a gente possa ansiar mais, não há nada que a gente possa querer mais. A gente fica procurando tantas coisas, mas realmente o único que vai preencher todo o vazio, né, toda a solidão, Sim. é esse relacionamento, é Jesus, é do esse tamanho relacionamento. De Jesus. Exatamente, moldadinho ali dentro de nós, né? O vazio, às vezes a solidão, né? E tantas angústias que a gente vive, mas é só Ele mesmo para preencher tudo isso. E eu estou sentindo vontade de falar uma coisa para você aqui a respeito dessa questão dos filhos, né? Eu sei que é um desafio muito grande.
a questão na criação, na educação, mas vocês fazem isso com muita maestria, né? Já tendo entendido que vocês não conseguem mesmo, entregaram tudo isso para o Senhor. Sim. Mas hoje, né? Agora quem vai chorar sou eu. Antes desse tempo aqui, a nossa filha mais velha nos ligou, né? Ligou a nossa filha mais nova, a Ana Flávia, que já é casada, né? E que está morando fora no momento, e ela falou tanta coisa para nós. Ela foi falando da alegria de ter sido criada por uma família estruturada, por uma família que apresentou o Senhor, apresentou a Deus, apresentou Jesus para elas, né? Para as duas, mas ela falando especificamente sobre isso, e eu e o Fernando ficamos ouvindo ela falar, e ouvindo ela dizer assim, muito obrigada. Ela ainda falou assim, eu sou muito feliz de ter nascido numa família estruturada, e a gente ainda brincou, nem tanto, né? Nem tão estruturada assim, porque tivemos muitas lutas, muitas dificuldades ao longo da caminhada, mas como Deus, na sua infinita bondade e graça, nos ajudou a superar tudo, e isso não manchou, né, vamos dizer assim, aquilo que a gente estava ensinando e incutindo na vida delas. Então, vale a pena, né? Vale a pena. Vocês estão fazendo um excelente trabalho com as meninas, a gente vê que vocês são amorosos, né? E tudo, vocês são... Então, é isso. Para você que está nos ouvindo, estou falando para você, mas também estou falando, né, para quem está nos ouvindo, vale a pena educar os filhos na presença do Senhor, com toda a dificuldade, com todas as lutas que a gente passa, porque peixe na Piracema que fala, gente, ajuda aí, contra a correnteza, né? Que vai nadando contra a correnteza. Mas vale a pena, e a gente vai colher o fruto lá na frente hoje, né? Antes dessa entrevista que a gente pôde ouvir isso, e eu creio que muitos pais também, se permanecerem, vão também ouvir a mesma coisa, né? Glória a Deus, que maravilha. Os filhos são coroa de honra aos pais, né? E herança do Senhor, isso é maravilhoso, né? E esse sentimento todos os pais têm, né? De incapacidade, lá, Senhor, eu sozinho não consigo. Sim. Mas não tem que ser sozinho mesmo, né? É auxílio do Espírito Santo em todo o tempo. O Senhor nos ajuda, né? Sim, o Senhor nos ajude todos os dias. Pastora Deise, que conversa mais boa. Foi muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, conversando, compartilhando um pouco da sua história, né? Desse milagre aí na vida de vocês, que é a Sofia, né? As duas, né? Mas essa situação específica aí da Sofia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você aqui, viu? O prazer é todo meu. Muito obrigada por poder compartilhar essa conversa tão gostosa, né? Café com família. Café com família, mesa, né? Tudo de bom. Alimento, e eu creio que nós nos alimentamos muito aqui hoje, né? Amém. Da sua história. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada a você que esteve com a gente até agora, aqui ouvindo esse bate-papo, essa conversa. Muito bom ter você aqui com a gente. Faz o seu comentário aí a respeito daquilo que vocês ouviram. Um abraço para você e até mais. Tchau, gente.